Pensem um pouco. Quase tudo o que fazemos, desde o medo que temos de aranhas até ao nosso hábito de beber café de manhã, não nasce connosco. É tudo aprendido. Mas como? Exatamente. Como é que o cérebro consegue reconfigurar-se para criar comportamentos completamente novos com base na experiência? Bem, nesta análise, vamos precisamente desmontar isto e olhar para os blocos de construção fundamentais da aprendizagem. Há muito tempo, o filósofo Descartes imaginava os seres humanos como uma espécie de máquinas complexas, a funcionar com base em reflexos que já vêm pré-programados. Mas isso não parece explicar tudo, pois não? Os primeiros estudiosos da aprendizagem tiveram uma ideia. E se nós nascêssemos com apenas alguns reflexos básicos, mas a experiência nos permitisse criar de novos? Basicamente, expandir o nosso próprio software interno. O verdadeiro mistério é mesmo esse. Como é que estas religações acontecem? Como é que o cérebro de um bebê aprende que um determinado rosto significa conforto e comida? Ou como é que o nosso cérebro aprende a evitar uma chama depois de nos queimarmos uma vez? É exatamente isso que vamos fazer. Desmontar a máquina da aprendizagem para ver as peças que a compõem. Ora, e o mais surpreendente é que a forma mais básica de aprendizagem não é sobre fazer algo novo, é precisamente sobre parar de fazer algo. O primeiro passo para aprender é, na verdade, aprender o que se deve ignorar. Este processo chama-se habituação. Imaginem um alarme de carro a tocar na rua. Da primeira vez que o ouvimos, sobressaltamos. À quinta vez, provavelmente já nem levantamos a cabeça. O cérebro aprendeu que aquele som, apesar de chato, não é importante e, basicamente, começa a filtrá-lo. E isto acontece a toda a hora. É aquele zumbido do frigorífico em casa que só damos por ele quando o motor para. É o barulho constante do trânsito para quem vive numa cidade grande. E não acontece só connosco. Até os animais o fazem. Os peixes lutadores siameses, por exemplo, entram logo em modo de ataque quando vêm outro macho, mas se o virem todos os dias, com o tempo, habituam-se e simplesmente o ignoram. E por que é que isto é tão útil? Numa palavra, eficiência. A habituação funciona como um filtro de spam para o nosso cérebro. Ignora todas as mensagens repetidas e sem importância, para que a nossa atenção possa focar-se naquilo que é realmente novo e que pode ser crucial, um perigo por perto ou talvez uma oportunidade. Certo, aprender a ignorar é o primeiro passo. Mas isso por si só não chega, pois não? O próximo grande salto na aprendizagem é começar a ligar os pontos. É aprender que um acontecimento consegue prever outro. É a chamada aprendizagem por associação. E aqui temos de falar, claro, do famoso Ivan Pavlov. O mais curioso é que ele descobriu um dos pilares da psicologia quase por acidente. Ele ganhou um prémio Nobel a estudar a digestão em cães, mas começou a reparar uma coisa muito estranha. Os cães não salivavam só quando viam a comida. Começavam a salivar quando viam a pessoa que trazia a comida, ou até quando ouviam os passos dela aproximar-se. Pavlov percebeu que estava a testemunhar a aprendizagem a acontecer em tempo real e mudou o foco da sua carreira para decifrar este mistério. Para percebermos o que ele descobriu, temos de começar pelo básico. Um reflexo incondicionado é algo que já vem de fábrica connosco. É uma ligação biológica automática. Comida na boca provoca salivação. Ninguém precisa de nos ensinar a fazer isto. Simplesmente acontece. A genialidade de Pavlov foi de uma simplicidade incrível. Ele pegou num som que não significava nada para os cães, uma campainha, e começou a tocá-la sempre uns segundos antes de lhes dar a comida. Repetiu isto vezes e vezes e vezes sem conta, e o resultado? O cérebro dos cães fez a ligação. A campainha deixou de ser um som aleatório e passou a ser um sinal que dizia comida a chegar. E de repente bastava o som da campainha por si só para os cães começarem a salivar. Bem, para descrever isto, a psicologia usa uns termos mais técnicos. A comida é o estímulo incondicionado, ou EI, e a salivação que ela provoca é a resposta incondicionada, R. Depois do treino, a campainha passa a ser o estímulo condicionado, EC, e a nova salivação que ela provoca é a resposta condicionada, RC. Mas a parte mais importante disto tudo é que a ligação entre a campainha e a salivação não nasceu com o cão, foi criada pela experiência, foi aprendida. Mas nós não somos apenas seres de reflexos, pois não? Somos agentes ativos no mundo. E isso leva-nos ao nosso terceiro bloco de construção. Aprender não só por associação, mas pelas consequências diretas das nossas próprias ações. No final do século XIX, um psicólogo chamado Edward Thorndike queria estudar a inteligência animal de uma forma sistemática. E para isso criou as famosas caixas problema. A ideia era simples. Ele colocava um gato com fome dentro de uma caixa e o gato só podia escapar para chegar à comida se descobrisse como realizar uma ação específica, como puxar um fio para abrir a porta. O que Thorndike observou foi fascinante. Os gatos não tinham um momento de eureka. A aprendizagem era lenta, gradual, um processo de pura tentativa e erro. Nas palavras dele, era um processo de seleção,
onde os erros eram simplesmente eliminados e os acertos eram selecionados e mantidos. Imaginem a cena. Na primeira tentativa, o gato fazia de tudo. Miava, arranhava as paredes, mordia as grades, até que, por mero acaso, acabava por puxar o tal fio e conseguia escapar, recebendo a comida como recompensa. Nas tentativas seguintes, todos esses comportamentos inúteis iam desaparecendo gradualmente e o gato ia direto ao fio cada vez mais depressa. As respostas erradas eram, no fundo, apagadas, enquanto a resposta certa era gravada. Esta observação levou Thorndike a formular uma das ideias mais poderosas da psicologia, a lei do efeito. É incrivelmente simples na sua essência. Se um comportamento leva a uma consequência boa, é mais provável que o repetamos. Se leva a uma consequência má, é menos provável. São as consequências que, literalmente, esculpem o nosso comportamento futuro. Então, qual é a grande diferença entre estas duas formas de aprender? Pensemos nisto. O cão de Pavlov não tinha de fazer absolutamente nada para receber a comida. A resposta dele era um reflexo. Mas o gato de Thorndike tinha de agir para conseguir a sua recompensa. A sua resposta era voluntária, instrumental. Sem puxar o fio, não havia fuga. Sem fazer a cambalhota, a foca não recebe o peixe. Mais tarde, o famoso B.F. Skinner pegou nestas ideias e desenvolveu-as, chamando a este processo condicionamento operante. E por que operante? Porque os nossos comportamentos voluntários operam sobre o ambiente para produzir consequências, sejam elas boas ou más. E aqui está. 3 blocos de construção que, à primeira vista, parecem bastante simples. Aprender a ignorar, aprender a associar e aprender com as consequências. Mas não nos podemos deixar enganar pela simplicidade. Juntos, estes 3 mecanismos constroem a arquitetura de quase todos os nossos comportamentos, dos mais simples aos mais complexos e, por vezes, perigosos. E o alcance disto é vasto. Estas regras básicas estão na raiz de imensas coisas. Das nossas fobias, da maneira como se treinam animais, das terapias que nos ajudam a mudar hábitos. E de uma forma bastante trágica, explicam também um dos aspectos mais mortais da adição a drogas, a tolerância. E aqui entra um conceito fundamental, a reação compensatória. O nosso corpo é uma máquina de equilíbrio. Quando ele prevê que uma droga vai entrar no sistema, ele não fica à espera. Ele prepara-se, desencadeando uma reação oposta aos efeitos da droga para tentar manter o equilíbrio. Todos os sinais, o local, os objetos, a hora, tornam-se gatilhos, como a campainha de Pavlov, que iniciam esta defesa. É esta preparação que, com o tempo, cria a tolerância. E é aqui que o condicionamento clássico pode tornar-se uma questão de vida ou de morte. Pensemos num consumidor que usa sempre droga no mesmo sítio. O corpo dele aprendeu a associar aquele local à droga e prepara a sua defesa, a tal reação compensatória, mal ele entra no quarto. Mas o que é que acontece se ele tomar a mesma dose de sempre, mas num sítio novo, desconhecido? Os sinais habituais não estão lá, o corpo é apanhado completamente de surpresa, a defesa não é ativada e a dose que era tolerável no dia anterior torna-se de repente letal. É uma conclusão absolutamente arrepiante. A defesa que o corpo aprendeu a ter é tão poderosa que a sua ausência, causada por uma simples mudança de ambiente, pode ser a diferença entre a vida e a morte. É uma demonstração trágica do poder invisível que o condicionamento tem no nosso dia-a-dia. E tudo isto deixa-nos com uma pergunta para refletir. Se o nosso comportamento, desde os medos mais profundos às reações fisiológicas mais complexas, é moldado por estas regras tão simples de associação e consequência, que parte daquilo que nós consideramos serem as nossas ações e decisões é verdadeiramente uma escolha livre?